Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E nós queremos agradecer você por mais esse tempo, essa oportunidade de podermos compartilhar com vocês mais uma mensagem de reflexão e fazer um convite para que você entre conosco nesse projeto, nesse trabalho, divulgadores da palavra. Compartilhem com o maior número de pessoas as mensagens, as reflexões que vocês estão recebendo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Clique lá no sininho de notificação para que você seja informado dos novos vídeos. Faça a sua pergunta, como essa que nós vamos responder. Deixe os seus comentários, que é muito importante. Então vamos lá. Gente, nós estamos com uma pergunta muito interessante, que é sobre a marca que Deus colocou em Caim, o sinal de Caim. Muitas pessoas têm questionado a respeito disso. Que marca seria essa? E na verdade existem muitas teorias, muitas opiniões a respeito dessa marca. Algumas pessoas chegam a extrapolar falando sobre o sinal da besta, falando sobre a maldição. Até mesmo algumas pessoas chegam a caracterizar esse sinal como a maldição de Deus em relação a uma classe de raça humana. Mas na verdade, o que a Bíblia diz? Bom, uma das primeiras formas, gente, de estudarmos a Bíblia de forma eficiente é quando nós saímos do âmbito da curiosidade e nós fazemos a seguinte pergunta: para quê? Qual o objetivo? Qual a finalidade de Deus em fazer determinadas coisas? Muito mais importante do que qual o sinal, é o porquê do sinal. Para quê? Qual era a intenção de Deus? Muito mais relevante saber se foi uma marca ou não, se foi uma marca na pele, se foi uma marca espiritual. Muito mais importante que isso é nós compreendermos o porquê que Deus fez isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria que você me acompanhasse é que está o texto de Gênesis, no capítulo 4, verso 15, onde fala sobre esse sinal. Diz assim: o Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Algumas pessoas defendem que essa expressão 7 vezes fala de que se alguém ferisse a Caim, as próximas gerações, 7 gerações, iriam colher a consequência desse ato. E diz a Bíblia: e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então está aqui. Então a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a questão de entender a Bíblia, o contexto, o texto e o contexto, a gente entender todo o enredo da história, para que a gente possa ter uma compreensão mais exata, mais próxima daquilo que realmente aconteceu. Por essa razão eu digo que nós temos que muito mais se preocupar o porquê Deus fez isso, do que propriamente se fundamentar, ficar muito preocupado com as curiosidades da Bíblia. Gente, primeiro, se você ler a história no capítulo 4, você vai ver que Caim, após o homicídio, e aliás o primeiro homicídio da Bíblia, você vai perceber que Caim não estava preocupado com o pecado em si, mas ele estava preocupado com o castigo, com a consequência do que havia cometido. Em Gênesis capítulo 4 e o verso 13, lá mostra que a preocupação de Caim estava relacionado ao peso do castigo. E diz: então disse Caim ao Senhor:
é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Quer dizer, não houve arrependimento. Caim não estava arrependido ou mostrando qualquer sinal de arrependimento, senão de uma preocupação por conta do castigo, da consequência que viria por ele ter cometido aquele homicídio. Uma outra coisa que eu quero falar para você é que a punição de Caim foi o banimento de uma terra fértil e abençoada para uma terra seca, infrutífera. Não se tratava de uma maldição espiritual, mas sim uma punição onde ele ia colher em vida essas consequências. Quando lavrares o solo, não te dará sua força, disse o Senhor. Serás fugitivo e errante na terra. Não se tratava de uma maldição, mas de uma punição. Se tratava de um castigo por conta do que ele havia cometido. Uma outra coisa que eu quero falar para você é sobre a marca de Caim. Gente, essa marca, conforme Gênesis capítulo 4, verso 15, que diz: e pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Então esse sinal aqui não era um sinal de maldição, mas era um sinal protetivo. Deus estava estabelecendo misericórdia e proteção física sobre Caim. Aí você me pergunta, mas por quê? Primeiro, porque isso demonstra a misericórdia do Senhor e a oportunidade que Deus dá a todos os homens para que se arrependam. O que Deus estava fazendo em relação a Caim era protegendo para que ninguém se atrevesse a cometer um ato de vingança. Até por conta da geração de Adão e Eva, eles iriam ter conhecimento do que havia acontecido e poderia haver uma tragédia. Então Deus estabelece uma medida protetiva sobre a vida dele. Logo, gente, a marca de Caim era uma marca pessoal, apenas para Caim. Eu acredito que isso já vai dar uma noção muito interessante em relação a esse pensamento. Segundo, essa marca era uma marca intransferível, ou seja, não tinha valor hereditário algum. Até porque essa geração de Caim, a geração de Caim, foi totalmente banida por ocasião do dilúvio. Mas não se tratava de uma maldição hereditária. A única maldição que a Bíblia fala que nós herdamos é a maldição do pecado, que começou em Adão, e diz a Bíblia que o pecado entrou através de um homem e todos nós pecamos. Terceiro, além de ser uma marca pessoal, algo que estava relacionado única e exclusivamente a Caim, e que essa marca não era uma marca transferível, era intransferível, também mostra que essa marca ela era visível e compreensível. Quem quer que o encontrasse, a Bíblia diz que eles iriam identificar de que Caim estava sob essa proteção de Deus e que ele não poderia sofrer mal algum. Deus estava dizendo a Caim que ele estava protegido, que em relação à vingança ele podia ficar tranquilo, mas ele ia colher as consequências em vida, a punição em vida, mas também teria oportunidade de se arrepender a hora que quisesse. Mas a verdade é que esse sinal nada tem a ver com aquilo que normalmente as pessoas têm dito, sinal da besta, maldição hereditária, um sinal na pele. A Bíblia não fala exatamente que tipo de sinal era esse, até porque muito mais importante de saber
Que tipo de sinal é para quê? Por que que Deus colocou esse sinal? A marca era um sinal da misericórdia do Senhor e dando a oportunidade ao arrependimento. Logo, como eu digo, mais importante não é saber que tipo de sinal, mas o objetivo dela. Nesse sentido, não faz diferença para nós saber que tipo de sinal, mas a finalidade dele, e ela aponta para a misericórdia do Senhor, para a proteção do Senhor em relação às nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que esta palavra faça bem ao seu coração, em nome de Jesus.